Dezembro chegou recheado de lançamentos no Univer Video. São mais de 20 filmes impactantes para você aproveitar e dar o play sem medo. O Milagre da Cela 7. O Sentido da Vida. Uma Jornada de Perdão. Deixados para Trás, o filme. Deixados para Trás 2. A Vida de um Campeão. Uma Jornada de Fé. Davi. José. Submissão. Coração de Campeão. E não para por aí. Ainda tem muito mais lançamentos chegando no seu streaming favorito. O Príncipe do Egito. A Lista de Schindler. Invencível, Caminho da Redenção. Yellow Bird. Orgulho e Preconceito. Gostou dos nossos lançamentos? Então acesse univervideo.com e aproveite mais de 15 mil horas de conteúdos para toda a família. Dezembro que faz bem, só no Univer Video. Tenho convicção que este ano de 2026 você tem muitos projetos, muitos sonhos a concluir ou a realizar e com certeza, hoje, como primeira segunda-feira do ano, você precisa entender que se você se aliar a Deus, tiver um pacto com Ele, isso é plenamente possível. Quem sabe o último ano marcado por perdas, derrotas, falência, fracasso, você então não quer reviver esse ano de 2026. Faça diferente. Resultados diferentes precisam de atitudes diferentes. Aliás, hoje, 5 de janeiro, primeira segunda-feira do novo ano, você tem tudo para começar a reescrever uma nova história. Aliás, hoje, segunda-feira, é dia de vencer. O sol desponta a nascer e junto à esperança de um dia melhor viver. Assim, seguem os batalhadores do país. Mesmo com preços altos, inflações, inúmeras adversidades, é preciso continuar lutando. E muitos seguem na luta para sobreviver, não é mesmo? Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Mas existem casos de pessoas que estão desesperançadas, em meio a tantos problemas financeiros. Muitos não conseguem emprego. Outros não sabem mais o que fazer para pagar as dívidas. Sem falar em empresários que se dedicaram a vida toda e não encontram uma saída para manter as portas abertas. E outros inúmeros brasileiros que há anos lutam por uma causa na justiça. Mas hoje é segunda-feira e sabe o que isso significa? Se inicia uma nova semana em que você tem a oportunidade de dar uma guinada no quadro em que se encontra sua vida financeira. É isso mesmo! Hoje é o dia que você pode transformar completamente a sua história de vida. E muitos estavam assim, como você, desesperançados, desesperados. Mas bastou uma direção que mudou a mente dessas milhares de pessoas. E, consequentemente, transformou a história de suas vidas. Acredite, hoje é o dia de vencer. A partir de agora, você irá descobrir como mudar sua história de fracasso em sucesso. Portanto, hoje não é apenas o início de uma nova semana, mas hoje é a primeira segunda-feira de um novo ano, não é verdade? Primeira segunda-feira do ano de 2026. Então, tome atitudes diferentes. Nada melhor do que hoje você já começar uma nova história estando em aliança com Deus, em pacto com Deus. Começar logo da primeira segunda-feira, inclusive teremos hoje o dia todo o jejum da Jornada Feliz. A palavra de Deus, depois você pode conferir aí nas Escrituras Sagradas em Esdras 8:21, fala que Esdras tinha uma jornada, um caminho pela frente. E ele então disse,
apregoou um jejum a todo o povo dele naquela época para pedir a Deus, humilhar e pedir a Deus jornada feliz para ele, para a família, para os filhos e para os bens, para tudo que era deles. Ou seja, a vida espiritual, familiar e a vida financeira. Uma vida completa. Prosperidade com Deus é uma vida plena que começa na alma e se estende para as demais áreas. E eu pergunto, você quer este ano de 2026 ter uma jornada feliz? Então hoje, segunda-feira, nós aguardamos por você. Eu falo melhor a respeito, vamos agora acompanhar essa entrevista com a repórter Carla. Ela vai então mostrar para a gente como que estava a vida do Jonathan antes do pacto com Deus, como é que está agora, a jornada feliz que hoje ele desfruta devido justamente ao pacto com Deus. A aliança com Deus tem sido a virada de chave na vida de milhares de pessoas. Há exemplo do Jonathan, que reverteu a situação e conquistou resultados extraordinários. Olá, Jonathan, como era a sua vida antes? A minha vida financeira ela era uma vida limitada, porque eu dependia dos meus pais para o meu sustento. Ainda na época faculdade não ia muito bem, não estava tão definido com as coisas, então era um pouco amarrado, porque eu também todos os dias andava de ônibus, nada contra, mas era um pouco de humilhação, porque às vezes eu perdi o ônibus, às vezes o ônibus eu tinha que sair correndo. Qual foi o pior momento que você passou? Eu lembro uma cena quando um ônibus muito lotado e aí a porta fechou em cima da minha mochila. Eu estava indo para a faculdade. E aí eu fiquei calado ali, esperei o próximo ponto para a porta abrir para eu poder entrar. Então, assim, essa é uma das cenas da minha vida que era tudo muito limitado, porque quando você depende de outras pessoas para te sustentar, você não pode exigir muita coisa. Quando foi que aconteceu a grande mudança na sua vida? A Bruna, ela me indicou a reunião, já era membro da Igreja Universal, mas não participava ainda dessa reunião da Prosperidade com Deus nas segundas-feiras. Através dela eu comecei a participar, onde eu fiz uma aliança com Deus, ali com esse propósito, e o que me achei muito interessante, porque a reunião ela foca, quando a gente falava, o pastor falava prosperidade, era em todos os sentidos, sentimental, financeiro, familiar, profissional, que no meu caso eu ainda como universitário não estava legal, foi um ponto muito forte, porque eu estava na faculdade como um derrotado, eu não tinha tomado posicionamento. Foi aonde nessa reunião eu me defini ainda mais e consegui dar a volta de fato por cima. Quais foram as suas conquistas? Já na faculdade, os primeiros sinais de conquistas, de bênçãos, foi que eu comecei a ser monitor de uma área de cirurgia. Comecei a fazer cursos fora, fui para São Paulo, como eu sou aqui de Goiânia, Goiás, fui para São Paulo, fui buscar mais conhecimento em congressos. Graças a Deus, um tempo depois me formei, abri o próprio negócio, já tinha no próprio reunião da Prosperidade com Deus, abriu a minha visão para ter o próprio negócio, onde formei, montei uma clínica em sociedade. Após ali alguns tempos, no período da pandemia, comprei essa sociedade, comprei a clínica, me casei, me especializei. A gente fez várias viagens para fora, lugares aqui muito bons, aqui no próprio Brasil. Adquirimos imóvel, a nossa casa própria, que é algo que minha esposa sempre queria muito, eu também. Qual o resultado mais importante que a aliança com Deus te proporcionou? O principal é você dormir bem, ter aquela paz, ter a presença do próprio Deus, a certeza. Isso aqui são apenas coisas que são nos dadas para administrar, mas o principal é a nossa salvação, é ter o Espírito Santo. Esse tem que ser o nosso foco principal. Os bens estão aqui para nos servir apenas para dar conforto, apenas para isso. Então Deus ele tem abençoado em tudo, praticando, a gente tem colhido grandes coisas nas nossas vidas, mas apenas para a glória do nome dele. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade de participar do programa com vocês.
Para ter a transformação de vida completa, é preciso tomar uma atitude. E por isso eu te convido a assistir a nossa programação para entender melhor como é a vida antes e depois de estabelecer uma aliança com Deus. Agora eu volto com o Senhor nos estúdios. De fato, obrigado a repórter Carla, obrigado ao Jonathan. E para ter essa aliança, você tem que praticar a fé. Muitos dizem, eu creio em Deus. Muitos dizem, Deus está aqui dentro. Tudo bem, isso é excelente, mas a fé é ação. E se você não buscar a Deus, você não vai desfrutar daquilo que a palavra dele promete. Você que é um empreendedor, você comerciante, você que trabalha aí com vendas, você que é um representante comercial, você que tem aí, sabe, causas na justiça, o seu nome restrito, dívidas. Você que quer uma jornada feliz este ano, você é o nosso convidado todo especial. Daqui a pouquinho, então, 7 da manhã, vamos estar juntos com você. Primeira palestra, primeira segunda-feira do ano, o jejum da Jornada Feliz. Se você puder vir em jejum, excelente. Se não puder fazer o jejum pela manhã, puder fazer à tarde, não há problema. Ou seja, fica a seu critério, mas nós vamos clamar pela Jornada Feliz. Depois 10, meio-dia, 15, 18 e 19h30, 6 horários, Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro. Você tem as imagens aqui do Templo Maior, você não vai pagar nada, entrada, estacionamento e creche gratuitos. E para mais endereços, universal.org/localizar. Vamos começar o ano com toda a força. Hoje, segunda-feira, a segunda-feira da Jornada Feliz. Vergonha. Uma das sensações mais terríveis que alguém pode experimentar. Você trabalhou a vida inteira e até hoje não mora no que é seu. Apesar do seu esforço diário, te faltam recursos para comer, vestir e até para se locomover. Lazer com a família é algo distante de se imaginar, porque sempre você se depara com o mesmo cenário: a falta de dinheiro. Se você está sendo envergonhado e deseja reverter este quadro, venha nesta segunda-feira para dar um basta em todas as humilhações e para que haja multiplicação e prosperidade na maior vigília de prosperidade do mundo. E não se esqueça, daqui a pouquinho, o guardião da Sagrada Família, o bispo Sérgio Mota, estará neste programa, daqui a uns minutinhos, fazendo uma oração toda especial por você. Se você puder, prepare um copo com água. Vamos agora acompanhar alguns de muitos resultados, de pessoas que hoje estão desfrutando de jornada feliz, fazendo pacto com Deus. Vamos começar então com a Viviane. Qual que é o seu nome? Viviane. E a sua vitória no pacto, frutos da sua aliança com Deus, por favor. Então, pastor, no meu caso foi diferente. Eu fui uma pessoa que sempre fez o pacto, mas eu acabei deixando de fazer. Eu fazia o pacto, trabalhava como assalariada e pedia a conta do meu serviço. 3 dias depois que eu comecei a trabalhar no novo serviço, eu fui mandada embora. E eu fiquei desempregada e fiquei desesperada com a passagem que o senhor passou ali e fiz um clamor a Deus. E ele me deu a direção de trabalhar na área de sobrancelhas, que era algo que eu gostava, mas eu não via o talento em mim. Então, comecei a trabalhar, veio a pandemia, veio dificuldades, Deus foi abençoando, eu fui crescendo, enfim. Até que um momento eu decidi sair do pacto, porque eu achava que eu já estava indo em muitas reuniões, que eu tinha muita função, e Deus ia me abençoar, porque eu sou uma obreira, Deus ia abençoar, tem o Espírito Santo, mas Deus, ele nunca deixa voltar. Só que Deus, ele sempre dá algo a mais para aqueles que fazem algo a mais. Então, eu parei de fazer a corrente segunda-feira e, no mesmo tempo, eu perdi a visão. Eu estagnei, eu fiquei na mesma, eu não evoluí, eu não cresci, eu não conseguia imaginar, não conseguia ter criatividade, eu não conseguia sair do lugar. Até que um dia o pastor foi fazer uma visita no meu espaço, fazer uma oração por mim, e ele me deu a direção: você tem que crescer, expandir, você tem que pensar mais grande. E eu falei: como que eu vou fazer isso? Que eu não sei pensar grande, então eu não posso errar, eu preciso voltar para o pacto. E faz 5 meses só, pastor, que eu voltei para o pacto. Retornou há 5 meses. Há 5 meses que eu retornei. E como é que está agora? Então, pastor, foi Deus mesmo, assim. Só convivendo comigo para entender o que Deus fez na minha vida, assim. Eu tive muitas ideias, muitas delas eu já consegui colocar em prática, muitos anos de 2026 vai vir. E, pastor, para o senhor ter uma noção, eu atendi em média de 100 clientes por mês.
Essa era a minha média de clientes. Quando eu retornei para o pacto, eu fiz um voto com Deus e em uma semana eu atendi 50 clientes. Em uma semana? Em uma semana eu atendi 50 clientes. É nítido ou nítida a mudança depois da volta ao pacto? É nítido, pastor, como se tivesse tirado um portão e as clientes retornassem. A criatividade que voltou a ter, porque exige a nossa parte também de fazer por onde. E agora em dezembro, pastor, é uma loucura na área de estética. E eu tenho um movimento já muito grande, eu tenho uma cartela de clientes muito grande. Mas comparando do ano passado, que eu não estava no pacto, para esse ano, no mês de dezembro eu atendi exatamente o dobro, pastor. O dobro de clientes. Que fique bem explicado o seguinte, quando a pessoa não faz a corrente, não é que Deus vai punir, nada disso. Mas falta a direção para a pessoa poder tomar as atitudes certas. Exatamente, é como se você tivesse dito assim, ó, daqui para frente eu vou lutar. Só que a nossa luta ela é limitada, a gente não consegue chegar tão longe. E Deus, ele abre a nossa visão, ele expande, ele manda pessoas, né? Uma coisa é lutar, então, na força do braço. Exatamente, pastor. Outra coisa é lutar dirigida por Deus, de mão dada com Deus. Exatamente. A nossa mente é o Espírito de Deus. Então, quando a gente não usa o Espírito de Deus no negócio, a gente não prospera. Mas agora, usando o Espírito de Deus na segunda-feira, Deus vai dando a direção e vai prosperando. Deus tem honrado. Sim, senhor pastor. Então, na área material, está vendo frutos. Sim, pastor. Tanto na minha vida quanto no meu marido, né? A nossa vida, não só a empresa em si, né? Meu marido também está sendo muito abençoado. A gente trocou de carro, a gente mora num lugar maravilhoso. Deus tem abençoado em várias áreas. E para o senhor ter noção, eu trabalhava fixo, e não é ruim trabalhar fixo. Tem gente que vai crescer e evoluir. Mas eu era uma pessoa que eu não conseguia imaginar até onde eu ia chegar. Eu tinha um teto. E hoje eu ganho no dia, pastor, o que eu ganhava o mês inteiro. Num dia? Em um dia. Quer dizer, então você ganha, vamos dizer, 30 vezes mais do que ganhava. É mais ou menos isso. Num dia, o que ganhava no mês. Exatamente. Né? E a alma, como é que está? Pastor, renovada. Mesmo tendo o Espírito Santo, é como se eu não estivesse ouvindo a voz de Deus, né? E Deus estava me chamando. Então, quando eu decidi voltar para o pacto e ouvir ele, a gente vê mais visivelmente ainda Deus na nossa vida, mas nada se compara a ter o Espírito Santo, ter a paz de Deus dentro da gente. Você tem paz, tem certeza da salvação. Sim, senhor. Está em comunhão com ele. Sim, senhor. A Viviane, que trabalhava assalariada, era feliz como a Viviane hoje empresária. Mas a diferença é nítida, né, das bem-aventuranças que Deus traz. Mas o Espírito Santo é que traz a paz verdadeira. Amém. E daqui para frente, para ou continua? Não, senhor, continua. Ano que vem eu vou voltar para dar mais testemunho. Amém, nós queremos isso. Deus abençoe mais, Deus graças a Deus. Amém, pessoal? Essa entrevista foi feita segunda-feira passada, a última segunda-feira do ano de 2025. Hoje já estamos aqui em 2026, então quando ela fala ano que vem, é esse ano, ela já determinou que vai dar mais testemunhos. Mas você vê, 5 meses que ela voltou para o pacto. E é o que você tem que entender. Volte hoje e comece, se você não começou, comece hoje. Vamos agora a mais um testemunho desta feita da Raquel. Raquel, antes e depois da aliança, por favor. Boa noite. Antes de eu fazer a aliança, o pacto, eu lembro que eu já estive desesperada também. Né? Ao completar ali meus 18, 19 anos, ainda não tinha trabalhado de carteira assinada. Então, eu enviava currículo, né, e nada de ser chamado. E aí foi completando 20 anos, 21 e nada. Até consegui um trabalho, né? Fiz um concurso, passei, mas era temporário. E trabalhava por conta própria, no entanto, o meu salário não dava para me manter, né? Digamos que se eu fosse pagar um aluguel, me manter, eu não iria conseguir com aquele salário. Até que pesquisando, eu vi que em Florianópolis eu teria grandes oportunidades, né, de emprego, então eu vim para cá em busca de oportunidades no mercado de trabalho. E chegando aqui em Florianópolis, né, eu lembro de uma vez que eu estava em casa, peguei a aliança do pacto e eu coloquei em cima do meu celular, que era um meio de envio de currículo, né, que hoje em dia é digital. Então, coloquei ali e eu orei a Deus. E eu determinei, eu falei, meu Deus, eu priorizo o Senhor, eu tenho um pacto com o Senhor, eu sou fiel ao Senhor e o Senhor sabe da minha intenção. Eu quero um emprego nessa área, de determinado horário, porque eu quero ter tempo para o Senhor, não quero que o meu trabalho venha me sugar 100%. E da forma que eu pedi, pastor, Deus honrou. Deus honrou de uma forma tão grande, porque eu não tinha experiência para essa área, né? E os meus patrões me contrataram, deram esse voto de confiança. Eu vi que foi o próprio Deus, porque eu não tinha experiência e conhecimento nenhum,
né? Então eu comecei a trabalhar na área e não só isso, né? A área que eu trabalho hoje, a gente vai em busca de candidatos para outras empresas. Então, eu faço seleção de pessoas. Um dia eu procurava emprego, hoje em dia procuro pessoas para trabalhar. E o meu salário ele nunca fica parado, porque além de ter a base, o salário base, eu ganho por comissão, por fechamentos de vaga, né? Então, o meu salário ele não fica parado, ele está sempre se movimentando para melhor. E eu vi que tudo isso aconteceu porque eu priorizei a Deus, eu priorizei o meu pacto com Deus, eu coloquei sempre a vontade de Deus em primeiro lugar. Amém. Deus te abençoe. Amém, pastor. Que mudança, hein, na vida da Raquel. Olha o pacto, olha o valor que ela dá à sua aliança com Deus. Esperamos por você hoje, então, nesses 6 horários, Mauro Ramos, 1310, em todas as Universal. Vamos agora ao momento da oração com o bispo Sérgio Mota. Graças a Deus, chegou o momento tão esperado, o momento de nós falarmos com Deus. Seu copo com água está preparado? Vamos interceder a Deus por todos os catarinenses, por todos os que vivem nesse estado de excelência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado, nós invocamos, meu Pai, em favor de todos aqueles que estão nos assistindo, pessoas que estão precisando de saúde, e nós invocamos o Teu nome para isto, para que o Senhor venha curar, libertar, salvar, meu Deus, o Teu povo. Estenda, meu Deus amado e querido, as Tuas mãos, dar-te pressa, meu Pai, em socorrer, em trazer respostas, em trazer, meu Pai, o alívio, o refrigério da alma. Tira, meu Pai, toda a depressão, toda a angústia, todo o sofrimento. Meu Deus, o Teu povo precisa de vencer. O Teu povo precisa, meu Pai, de uma resposta. E o Senhor disse, pedi e dar-se-vos-á. E nós estamos aqui te pedindo, ó Deus, Criador dos céus e da terra, apressa-te em socorrer, apressa-te em trazer, meu Pai, a resposta a esta criatura, meu Pai, que clama junto comigo. Eu oro por todos e os abençoo em o nome de Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Beba do copo com água agora, neste momento, seja abençoado. Graças a Deus que nos dá forças para viver e vencer. Esse Deus é tremendo, eu tenho certeza. Ele está contigo, ele disse, não temas, eu sou o Senhor teu Deus. Ele é o teu Deus, você que está aí. Não importa, sabe, os nossos pecados, as nossas falhas, Ele está conosco como um poderoso guerreiro. Ele abençoa a sua vida, Ele te abençoou agora. E hoje, segunda-feira, é o dia que você pode, na Igreja Universal do Reino de Deus, encontrar a prosperidade. Procure o templo da Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa. Seja feliz, seja abençoado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o senhor também, bispo Sérgio Mota, o guardião da Sagrada Família. E como ele bem falou, hoje, então, segunda-feira, espero por você, 7, 10 e meio-dia, 15, 18, 19 e 30. Hoje, a Jornada Feliz para 2026. E eu fico por aqui com a minha participação, deixando você com esse intervalo sobre esse aplicativo tão útil, que é o aplicativo Portal Universal, tanto para Android quanto para sistema iOS. Baixe gratuitamente. Deus abençoe a todos, até logo mais. Você sabia que é muito simples e seguro fazer as suas doações pelo aplicativo Portal Universal? Veja o passo a passo. Abra o aplicativo Portal Universal no seu celular. No menu inferior, clique em Doação. Agora, na tela de doação, é simples e fácil. Selecione o valor que você quer doar. Depois, selecione a forma, que pode ser cartão de crédito, boleto bancário ou Pix. Nesse exemplo, vamos escolher a forma de doação via Pix. Após isso, selecione o destino, começando pela igreja. Em seguida, selecione a campanha ou o grupo para o qual quer doar. Feito isso, clique em Doar Agora. Na tela de confirmação,
você pode conferir as opções selecionadas, o valor, o destino e a forma da contribuição. Estando tudo certo, é só arrastar a moeda para dentro do alforje, que a chave Pix será gerada. Assim que a tela do Pix aparecer, clique em copiar código Pix. Abra o aplicativo do banco de sua preferência, colhe o código Pix que você copiou e confirme a operação. Em seguida, volte ao aplicativo Portal Universal para finalizar o processo. Pronto, sua doação foi concluída com sucesso. E fazendo a sua doação pelo aplicativo, você não precisa levar o comprovante até a igreja, pois ele é enviado automaticamente. Quando estiver lá, coloque suas mãos no altar, como sinal de honra e consideração a Deus. Aproveite e use essa ferramenta para continuar honrando a Deus, sempre em primeiro lugar.